Olá, boa noite. O meu nome é Esther, eu faço parte da rede do CEP, eu sou psicanalista, e hoje com imenso prazer que a gente recebe a Malca, né, vai mediar que vai apresentar essa palestra no Núcleo de Formação Permanente de Psicanálise da Infância e da Adolescência. Antes de apresentar a Malca, eu queria pedir aqui para o Garcia apresentar um vídeo, né? E logo em seguida a Gabriela vai apresentar um pouquinho o núcleo de formação de infância e adolescência. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com o seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Então, agora a Gabriela Malziner vai apresentar um pouquinho o núcleo de formação de infância, da psicanálise de infância e adolescência. Boa noite, obrigada, Esther. Boa noite a todos. Feliz 2025. Primeiro, Malca, obrigada pela presença, pelo aceite do convite. Vai ser uma alegria imensa te escutar hoje. Depois, queria muito brevemente apresentar o núcleo. Estou vendo que temos aqui o pessoal do núcleo presente, né? Mas para quem não conhece, o Núcleo de Infância e Adolescência é uma atividade de formação permanente do CEP e a gente tem possibilidades de receber novos membros. Então, quem tiver interesse em conhecer as atividades, os seminários teóricos propostos pelo núcleo e o espaço de supervisão, por favor, entre em contato que a gente vai ter um imenso prazer em compartilhar aí as atividades específicas. Então, vou passar a palavra para a Esther, ela vai apresentar a Malca e aí a gente começa a nossa atividade. Então, vamos lá. Hoje a palestra é O Corpo Marcado Simbolicamente por Suas Histórias, os transtornos de linguagem em questão. Quem vai apresentar a palestra é a Malca Birkman Toledano. Ela é fonoaudióloga e psicanalista, mestre em distúrbios da comunicação e especialista em linguagens. Com você, Malca. Boa noite, boa tarde, boa noite, depende se já jantaram, né? Queria agradecer demais a Gabriela, ao CEP, pelo convite tão precioso, me dando a oportunidade de contar para vocês ali um desdobramento do meu mestrado, que foi defendido já em 2003, recentemente, é, e foi premiado em 2005. E eu recebi esse convite para falar a respeito das questões de linguagem e nas marcas do corpo nas crianças, e fui mergulhar novamente em algo que estava ali para mim muito fresco e ao mesmo tempo muito distante. E comecei a sonhar o que eu ia falar para vocês. Da mesma maneira que a gente sonha com um discurso, sonha com uma fala, sonha com algo que tem por vir, né? Os pais sonham com seu bebê. O sonho, ele antecede a chegada do corpo do bebê. Muito antes de ser pai, ser mãe, quando que a gente começa a sonhar, né? Quando a gente tem condições de linguagem, quando a gente brinca de boneca, quando a gente brinca de papai e mamãe, a gente brinca também da possibilidade de maternar e paternar alguém, de cuidar de alguém. Então, o sonho de um filho, o projeto, o imaginário, ele vem desde quando os próprios genitores têm a condição de sonhar.
A gestação, eu vou ler, eu vou me organizar. Eu fiz a seguinte organização, só contar para vocês. Se tiver muito chato, vocês me avisam, tá? É assim, eu fiz um texto aqui para organizar a minha fala, para não perder coisas importantes que eu gostaria de dizer. E eu vou lendo aqui com vocês, e vocês vão, na medida em que quiserem também, fazendo as intervenções, enfim, pontuando aqui, chamando no chat. Pode ser assim, pessoal? Então vamos lá. Bom, a gestação do corpo pode durar semanas. A gestação de um sujeito se inicia quando sonhamos com ele muito antes de termos condições físicas e psíquicas de gerarmos organicamente um bebê, mas a partir do momento em que somos capazes de gestar uma ideia. Assim, desde quando recebi o convite para palestrar, tenho sonhado no que falar, imaginando o que dizer, para quem vou falar. Desde essa data, estou gestando um discurso. E agora, ele ganha concretude no encontro com vocês. Da mesma forma como fazem os progenitores, sonhando com a formação do seu bebê, eu sonho com esse produto, que apresento tempos depois de ter sonhado, ganhando concretude através da palavra e por meio desse acontecimento, do nosso encontro. A cada encontro, o real e o mental ganham novos trajetos. A cada ultrassom, a cada movimento do bebê intraútero, a cada evento da vida, o mental é chamado para se atualizar, se compatibilizar com o que se apresenta. Os sonhos tomam espaço do tempo futuro, do tempo presente e do tempo passado. Falar em bebês e crianças pequenas é necessariamente falar do porvir. Os movimentos corporais do bebê convidam os adultos a sonharem e suporem intenções, gestos, gostos, desgostos e atravessamentos. Olha como o bebê se estica na barriga da mãe, vai ser bailarina, vai ser jogador de futebol. Tá preguiçoso, acho que ele vai ser um bebê bem calmo. Ele tá reclamando que você ainda não almoçou, tá se mexendo. Se prepare, ele vai ser um comilão. Ele tá se mexendo bastante depois de sentir sua atividade no Pilates. Acho que ele gosta de movimento. Se prepara na hora de dormir, você vai ter que chacoalhar. Se existe um momento no desenvolvimento humano em que a provisoriedade dos acontecimentos é radicalizada, é na primeira infância. Tempo ainda em que o bebê não é assim ou assado, mas ele está, de uma forma ou de outra. Eventos oriundos desse tempo muitas vezes criam marcas importantes, físicas e mentais sobre o bebê e os membros da família. E isso não é qualquer coisa. Pensando que a rede familiar é a grande investidora àquele corpo e àquela mente tão plástica e provisória, e que depende radicalmente desses cuidados, uma ferida nos cuidadores impacta de modo profundo aquele que é cuidado. Abro um parênteses agora para falar alguma coisa sobre um membro da família. Eu fiquei pensando, como fonoaudióloga, que lida com as palavras, né? O que é membro da família? E que não é à toa a escolha da palavra membro, né? Porque a gente fala de corpo, né? E o corpo familiar. Então, você ser mais um membro da família é entender que a família é esse corpo que caminha junto, né? Então, se tem um impacto sobre o membro da família, então cabeça, corpo, membros, né? Pernas, pés, braços, esses são os membros. Quem é um membro da família? É alguém que faz parte desse corpo, desse conjunto familiar. E esse conjunto familiar é um grupo de pessoas que, adesivados por questões simbólicas, vinculares, caminham juntos, né? Então, dizer que tem uma marca sobre os membros da família não é qualquer coisa. Bom,
intervenções cirúrgicas e ou internações hospitalares nos primeiros momentos da vida do bebê podem ter efeito importante sobre essa família, sobre como vão direcionar seus sonhos, seu imaginário, seu investimento para o seu bebê, quando são destituídos, muitas vezes, pela equipe médica, dos cuidados e dos saberes a respeito dele. Qual a marca, o registro que se faz no cimento que dará origem à construção dos alicerces simbólicos, da fundação da mente, que estão sendo formados para o bebê e para recém-mãe, recém-pai, recém-família? Sobre qual bebê se sonha? De qual bebê falamos? E quando não sabem dar notícias a respeito do seu bebê? E quando a palavra ou o conhecimento não é uma propriedade dos pais? Quando os pais são, por diversos motivos, destituídos da possibilidade de construir um discurso acerca do seu filho, quando lhe faltam palavras, significantes e significados, o que fica? Quando o corpo do bebê é marcado pela descontinuidade simbólica e física do corpo da mãe, que entra nesse espaço? O que acontece quando esse ato é preenchido ou quando ele não é preenchido? Como o bebê poderá corresponder narcisicamente ao que lhe é direcionado pelos cuidadores de plantão? Como poderá responder à imagem que os adultos estão formando dele? As histórias vividas, sem dúvida, constituem toda a constituição subjetiva do sujeito, tanto no que se refere ao funcionamento orgânico, quanto no que diz respeito ao desenvolvimento de linguagem e psíquicos. Falamos, nos tornamos falantes, desde onde fomos falados. Vemos o mundo, quando criança, e nos vemos, desde como fomos vistos, através do olhar e da interpretação dos nossos cuidadores primordiais, daqueles que exercem a função materna e paterna. Dito isso, abro uma outra questão. Que posição simbólica ocupa o pai e a mãe que foram desapropriados de seus saberes? Quais são os efeitos mentais na mãe, que só é mãe porque tem um filho, que foi destituída de sua função? Quem é a mãe, se não aquela que exerce a função materna? E está impedida de exercer essa função? Ela é apenas um corpo que pariu? Ai. Poder agir, investir, olhar, escutar, cuidar, realizar, desejar junto ao bebê é estruturante, não só para o bebê, mas para a dupla. Mãe, bebê, pai, bebê. Sobre isso, e vou fazer uma citação breve, não vou ficar citando a Doutor aqui, mas não tem como não falar da Françoise Doutor. Nas palavras dela, os desejos jamais alcançam sua plena satisfação. Eles, através da palavra, organizam a imagem do corpo, que constrói zonas do esquema corporal afetadas pela lembrança. Portanto, se não houver palavras, não há estruturação simbólica da imagem do corpo. A imagem do corpo sem palavras torna-se bastante arcaica, impossibilidade de representação e comunicação com o outro e com o mundo, uma vez que o sentido é atribuído pela linguagem. A partir dessa pequena introdução, eu arquitetei contar 3 estudos de caso. Na medida em que eu fui montando estudos de caso, eu resolvi apresentar 2, que eu achei que era muita coisa, e fiquei pensando no tempo, e tantos desdobramentos dos casos, né, dessas crianças piquerruchas que chegaram ao meu consultório, e chegam ao consultório fonoaudiológico porque tem alguma questão. Essas crianças chegaram a mim com uma demanda fonoaudiológica porque apresentavam um atraso importante no desenvolvimento de fala e de linguagem. Aí eu vou explicar para vocês
do que eu estou chamando de fala, do que eu estou chamando de linguagem, porque não é um entendimento universal o que é linguagem. Existem muitos paradigmas que entendem linguagens de pontos de vista diferentes, e por que eu vou ressaltar isso e ser bem cri-cri nisso? É porque a fonoaudiologia tradicional, que não é a fonoaudiologia com a qual eu trabalho, ela tem uma leitura bastante cartesiana a respeito do que é linguagem. Mas eu vou caminhando aqui com o texto e vou trazendo ali as explicações das quais eu imagino que a maioria daqui são psicanalistas, né? Talvez possam não ter esse aprofundamento com as questões relacionadas ao desenvolvimento de linguagem e ao que é a linguagem do campo da linguística, da fonoaudiologia, né? Bom, então vou agora me centrar no meu texto. Tradicionalmente na fonoaudiologia, quando nos referimos ao corpo, trata-se exclusivamente da dimensão orgânica, na fonoaudiologia como na medicina, né? Inclusive no que se refere ao advento da linguagem, que é entendida como sinônimo de fala, como resultado de um fenômeno estritamente orgânico do corpo, entendido pela clínica médica tradicional como aquele que estabelece a lógica da relação causa-efeito, da mensuração, da objetividade. Quando me refiro à linguagem, e vou contar agora para vocês de que linguagem eu estou falando, a linguagem na clínica da fonoaudiologia tradicional, e vocês imaginam que devam ter bastante contato com fonoaudiólogos, fazendo ali uma clínica transdisciplinar ou interdisciplinar, a linguagem é entendida como sinônimo do fenômeno de fala. Então, quer dizer, o sujeito não fala, o sujeito tem uma linguagem precária, muitas vezes é tido na clínica tradicional como sinônimo. Que linguagem, ela é tida como uma comunicação, uma ação verbal. Bom, essa, assim, de forma bastante resumida, na clínica tradicional. A clínica da qual eu proponho pensa a linguagem como uma estrutura que dá condição para a fala acontecer. E eu gosto de fazer um paralelo pensando que assim como o psiquismo é a grande estrutura que dá condição para o comportamento, então você se comporta de uma determinada forma, né? Porque você tem uma determinada estrutura mental que te organiza dessa forma. Então, o comportamento é resultado de uma estrutura, assim a linguagem é um complexo e uma estruturação, do qual o resultado é o comportamento verbal, é a fala. Então, nessa medida, eu trabalho a linguagem com uma estrutura difusa pelo corpo, que tem atravessamento pelas questões do cérebro, que tem corpo, que tem mente, que tem um lado objetivo e um lado subjetivo, sem negligenciar nenhuma das partes, mas que nessa composição o advento da fala é possível acontecer. Então, uma criança só fala, nós só falamos, porque na verdade a gente tem uma condição que é anterior à conduta de fala, que é a instalação do processo de linguagem. Ele é anterior à condição de fala. O sujeito só fala se tem linguagem, né? E isso é uma aquisição exclusivamente humana. Então, quando a gente fala de fala e linguagem, a gente está falando do que tem de mais radical na nossa espécie, né? Eu me refiro, então, ao corpo desde o paradigma da dialética, da psicanálise, do corpo nessa díade objetivo, subjetivo, sem negligenciar qualquer das instâncias, tanto orgânicas quanto simbólicas, de linguagem e psíquicas. Inspirada no conceito de doutor, psicanalista, que considera duas dimensões corporais, que são conceitos fundamentais em sua teoria: a de esquema corporal e a de imagem corporal. Brevemente, esquema corporal, para ela, é a estrutura do corpo na sua dimensão objetiva, palpável, orgânica. É essa que a gente está vendo aqui, né? Um está vendo do outro, o que a gente está vendo é o esquema.
de um fragmento do corpo. Sem filtro. A imagem corporal é a sua dimensão subjetiva. É como nos vemos, que pode não corresponder à concretude do corpo. A imagem composta pelas histórias, pelos cuidados, por questões do desenvolvimento da nossa subjetividade, alinhada às nossas relações. A doutora usa um termo que eu acho muito interessante, que ela diz assim, crianças pequenas que têm uma estrutura corporal, que ela vai falando das crianças, hegemonicamente dos bebês e das crianças pequenas que têm uma estrutura corporal sã, ela se refere assim, pode ter uma imagem corporal sã ou malsã, ela diz. Então, ela diz, ela parte do pressuposto de que o esquema corporal vai dar condição para você realizar coisas, mas você só realiza algo se você tiver uma imagem corporal sã. Então, ela diz assim, crianças que não têm, por exemplo, uma parte da perna, podem se imaginar correndo e podem caminhar. E crianças que têm uma imagem malsã de si, de que elas não são capazes de executar algo, mesmo tendo uma estrutura corporal íntegra, não o fazem. Faz sentido para vocês essa explicação? E aí isso me faz lembrar muito aquela cena, quando a gente assiste ali, cenas de crianças ali que estão passando por privações importantes e que andam com, às vezes, pedacinhos de pernas, né? E você fala, como é que caminha, gente? Como é que faz isso? Isso diz de uma imagem corporal, para além de um esquema, né? Pensar que o nascimento da estrutura do corpo não foi contemporâneo aos processos de subjetivação, à construção da imagem do corpo, formando uma lacuna, um hiato, é supor uma possível instalação de um processo de adoecimento pelo vazio simbólico, pela ausência de palavras, de significantes e significados, que possam dar conta, oferecer continência aos acontecimentos ainda sem elaboração. Diante da fratura, advinda da incompatibilidade entre o sonhado e o vivido, entre expectativa e realidade, do desencontro entre o surgimento do corpo e da capacidade dos pais de simbolizarem, darem nome, cor, forma e destino e suporem sujeito, de criarem laços identitários com o corpo que se impõe, de oferecerem um invólucro afetivo e de linguagem, não há um parto do sujeito, apenas um parto de uma carne com olhos, como diria Lacan. Aí me arrepia falar nisso, porque cada caso desses, cada história dessas, ela contextualiza demais a clínica das crianças, na clínica fonoaudiológica, na clínica psicanalítica, que é você se dar conta no discurso dos pais, né, que o nascimento do corpo não coincide com o nascimento do sujeito, que o nascimento do sujeito precisa ter trama, precisa ter, o sujeito nasce quando ele é contado por alguém, né, quando ele pode participar de uma narrativa, ele ter trânsito discursivo. E aí eu vou contar a história das crianças aqui que eu me autorizei, que eram 3, viraram 2, vamos ver se eu consigo contar das 2. Vocês vão me avisando que eu fico com medo de ser prolixa, e por isso eu fiz esse texto aqui. Bom, a superação desse ato formado nesses casos, pela ponte que liga os pontos cindidos, via a patologia de linguagem, a criança segue se desenvolvendo, mas carrega essas marcas impressas, registradas na sua forma de funcionar. Assim, eu entendo a patologia como uma solução possível de ligar, de dar segmento, fazer cola entre os segmentos que sofreram uma cisão e que não puderam ser elaborados. O fenômeno da fala marca, de forma drástica, a diferença entre nós e outras espécies. Falar escancara a noção de sujeito
e revela sua estruturação simbólica de modo ímpar. A fala revela a entrada do sujeito na linguagem, através da construção da comunicação, através de um código, de uma língua, compartilhados. O gesto de falar coloca o bebê em um novo status, que vai para além do sujeito desejante, aquele que imprime sua marca na fala, o seu desejo. Falar é agir, é fazer do desejo ato. Os casos que vão ser apresentados trazem consigo uma patologia de linguagem, caracterizado por atraso do desenvolvimento de linguagem, trocas fonêmicas, omissões fonêmicas, quando me refiro a fonema, são os sons da fala, dificuldades de comunicação, dificuldade de manter foco e atenção, de dar continência e organização corporal, dentro das expectativas do neurodesenvolvimento, agitação física excessiva e dificuldade de se tornarem falantes. A história da vida esculpe o anátomo fisiológico. Quando se trabalha na clínica de infância, a história do paciente é trazida pelo discurso parental. O bebê não chega contando, né? Eu tô com algo. O bebê é traduzido por alguém que, bom, diante da nossa... É muito interessante que muitas vezes na clínica fonoaudiológica os pais dizem para mim assim, como é que eu faço a primeira consulta, né? E quando que eu levo meu filho? Eu falo, você vem primeiro, que eu queria escutar, digo de forma mais poética para os pais, e para vocês acho que eu posso dizer de uma forma bastante técnica, quero escutar como que essa criança ganha circulação na sua fala. Eu queria escutar a imagem da criança em vocês primeiro, né? E mesmo na clínica fonoaudiológica, porque como essa criança é dita por vocês, como ela é apresentada. Então os pais dizem assim, mas eu não levo meu filho? Porque eles querem mostrar, assim, fala aquela palavra, eles querem mostrar aquela palavra que a criança não fala. Tá vendo o que eu disse para você, doutora? Ele não fala essa palavra. E aí eles ficam distantes da possibilidade de criarem um discurso a respeito do seu próprio filho. E o convite inaugural, que é o mesmo convite que se faz na maternidade, é: me conte sobre o seu filho, porque tem algo muito duro que se forma nessa história, que é, os bebês que foram aqui retratados são bebês que sofreram internação hospitalar e intervenção cirúrgica, a ponto de que os pais não puderam fazer os cuidados primordiais, e a maternagem, e essa leitura do bebê, né? Porque, bom, por motivos de saúde física, eles foram afastados dos seus filhos. E o que se forma na medida em que alguém pergunta, e aí, nasceu, aí como foi? E você não consegue estruturar uma fala do que se passa. Que tipo de ficção, e estão impedidos de ficcionar a respeito dos filhos, né? E a gente está dizendo de uma co-ocorrência que tem na clínica fonoaudiológica, e que eu noto aqui, que eu trago isso para essa minha dissertação, que é entre os fenômenos desses bebês, dessas crianças piquerruchas que chegam com atraso de desenvolvimento importantes, e essas marcas nas histórias, de não terem, de também sofrerem um atraso de terem sido ditas por alguém. Então, não é só o atraso delas falarem, mas elas também demoraram a conseguir ganhar circulação no discurso do outro, né? E aí, quando eu digo de discurso, acho que é importante que o convite é que os pais possam fazer um discurso a respeito dos seus filhos. E eu não sei se vocês têm intimidade com essa noção do que é discurso. Porque é diferente de uma clínica tradicional que vai fazer uma anamnese, né, a respeito do que se passa, então você estabelece essa ordem cronológica, quando nasceu, quando sentou, quando andou, quando falou, quando mamou, quando desmamou, quando desfraudou, não desfraudou. Quando a proposta é feita de um discurso, a própria palavra traz consigo o efeito, que é discurso, aquilo que não tem curso por natureza.
Então, quando você convida o outro a fazer um discurso, é que você não está privilegiando a ordem cronológica ou a sua lógica no mental do outro, mas você está dando condição para que ele possa seguir o seu próprio curso. E o que faz com que a gente conte numa ordem ou noutra, né? É algo a se pensar. Por que eu começo o meu discurso contando, e esses pais vêm contando histórias que, numa clínica fonoaudiológica, que não tem nada a ver com a fala. Eles dizem das situações, dos imbrólios que viveram nos primeiros momentos de nascimento dos seus bebês, ou nos primeiros momentos de vida, ou nos primeiros anos de vida, e que esses acometimentos não têm nada a ver com alguma questão da oralidade. E eu ficava pensando, meu Deus, por que que isso está sendo dito na clínica fonoaudiológica? Do que eles estão contando? Mas, bom, quem mandou eu não fazer uma anamnese, dar uma condição deles discursarem, né? Se eu tivesse feito uma anamnese, eu teria me precavido disso, mas eu não teria escutado o que eu pude escutar. Que, assim, bom, esses pais sabem que vieram um fonoaudiólogo, né? E por que me contam dos problemas cardíacos? E por que me contam que esse outro bebê nasceu com uma questão de uma indefinição de sexo? Né? Um dos bebês é um bebê hermafrodita, que eu vou contar para vocês, outro bebê nasceu com uma questão, uma outra criança nasceu com uma questão cardíaca. E por que que esses pais se alongam tanto nessa conversa para falar para uma fonoaudióloga que o filho deles não está falando? Que tem a ver, né? Vamos ao ponto, né? Se eu fosse uma fonoaudióloga tradicional, eu poderia dizer, bom, entendi, muito obrigada, vamos ao ponto. E eu pensava, eles sabem o que eles estão fazendo aqui? Sobre o que eles estão querendo me contar? Vou contar para vocês. O discurso dos pais remonta, na medida do que puderam, elaborar do vivido a história que tem estreita relação com o modo de desenvolvimento dos seus filhos. Porque a aposta e a interpretação que fazem do filho esculpem o corpo dele. Então, eles estão me contando como eles fizeram essa cartografia no corpo, como ela foi sendo esculpida, né? A carga investida de afetos é constante e concomitantemente, eu vou falar de novo, a carga investida de afetos é constante e concomitantemente afetada por mutações orgânicas e subjetivas. Para doutor, o corpo se humaniza pelos efeitos dos afetos desde a vida intrauterina. Começando com os casos, então. Vou tomar mais um golinho de água. Eu escolhi uma lógica minha, que não é a lógica cronológica, tá? Então, bem-vindos à minha viagem, ao meu sonho dos meus casos. Caso do Pedro, dado de entrevista. Pedro fala tudo, os pais dizem, mas muitas coisas não são compreendidas. A mãe diz, não, eu entendo tudo o que ele fala. Ao nascer, foi diagnosticado com uma cardiopatia gravíssima, com uma agenesia de um ventrículo do coração, tendo sido, no terceiro dia de vida, feita uma cirurgia corretiva parcial, com internação até o 12º dia de vida. Prognóstico médico, diante dessa malformação, era que Pedro sobreviveria até 25 anos de idade. Dito pelos pais, em entrevista, de modo desafetado. Vocês já tiveram essa experiência de receber pais que contam algo que, do ponto de vista do segmento, da história, é uma história que você fala, uau! Mas eles contam com um distanciamento desse lugar que parece que está contando uma história que não diz respeito a eles, né? E eu pensava, eh, que puxa, como tem um descolamento, porque demorou, porque
Por que que eu sei disso, né? Porque eu lembro que na época eu ficava pensando que eu tinha que retomar esses dados das minhas anotações, porque eles não me marcaram. Embora a gravidade do caso, havia uma prosódia que não me convidava para o enlaçamento da história. Um ano depois, estou escura aqui, deixa eu acender a luz aqui, só um instantinho. Está escurecendo aqui no consultório. Ah, bom, dei a luz. Dei a luz mesmo aos casos, né? Cheguei finalmente neles. Pedro Alnacê foi diagnosticado, um ano depois foi realizada a segunda cirurgia adaptativa. Já nessa ocasião, a equipe médica alertou aos pais que, em decorrência do isolamento da UTI, os traumas subsequentes dessa experiência, poderia haver um atraso no desenvolvimento de motor e de fala. Pedro não engatinhou, e até a segunda cirurgia, era um bebê muito agitado, diziam os pais. Sobre a fala, diziam que Pedro tinha um tati-bitate, que é um termo extraído de um discurso técnico, empregado como recorte e cola, sem entendimento de fato do que estava sendo dito. Vocês, inclusive é um termo que já está em desuso, mas a tese é de 2003, mas eu achei interessante trazer o termo, porque tati-bitate era o jeito que os próprios técnicos falavam, fonoaudiólogos e tal, quando uma criança, ao invés de produzir os fonemas todos que transitam pela boca, que tem vários pontos articulatórios e modos articulatórios, a criança faz uma anteriorização fonética, quer dizer, traz tudo para cá, então troca todos os fonemas por TD. Então, assim, tutupeititia, algo dessa ordem, assim, né? Então, meus pais diziam, não, ele faz um tati-bitate, que é fazer uma troca fonética e que substitui os fonemas por esses fonemas anteriores. Mas o que se apresentava era exatamente o oposto. Ele posteriorizava a língua. Mais uma vez, não falavam com algum descolamento ali, né? Chamava minha atenção o fato de que, diante uma fonoaudióloga, fizesse um discurso tão extenso acerca das questões cardíacas e não das questões comunicativas. Em tempo eu pensava, que demanda era essa que estava sendo endereçada a mim? E ainda completavam, fora a cardiopatia, ele é uma criança normal. Chega aos 3 anos, acompanhado pelos pais e pela irmã, pontualmente no horário combinado. Ele era uma criança magra, bem trajada, cabelos lisos penteados, grandes olhos azuis ternos e atentos. Entra sozinho no consultório comigo, depois de certa resistência. A propósito, para espanto da mãe, que em entrevista disse, ele não entra com ninguém que ele não conhece. Ele entra no consultório, pega uma arminha de brinquedo e dizia para o bandido imaginário, Maca! Maga! Para mata. Troca grande parte dos fonemas anteriores pelos posteriores, por isso ele faz maga e maca, para mata. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar rapidamente esse negócio dos fonemas, tá? Rapidamente, tipo uns 3 anos, assim, rapidinho. Muitas vezes, eu não compreendi exatamente o que dizia como palavras, por tantas distorções fonéticas que ele produzia. Mesmo assim, eu conseguia entender o contexto geral, por ter uma prosódia que dava sustentação semântica aos enunciados. Ao longo das sessões, diversos momentos em que citava a mãe, tinha que convocá-la de fato na sala de espera. Sua presença, de modo concreto, trazia elementos dela que não tinham correspondente simbólico. Através da brincadeira, do jogo ou na palavra. Assim como a mãe só poderia ser trazida à brincadeira de modo empírico, sem condições de ganhar circulação simbólica, as questões relacionadas ao coração
também eram intocadas. Como coloca ele a chefe, depois eu posso mandar todo o material que eu estou citando aqui, é através das palavras que perturbações corporais se transformam em experiências psíquicas. E nesse caso, a palavra estava truncada, restrita, presa. Acontecia outro evento que se repetia. Ora por dificuldade de compreender a sua fala, eu o questionava, solicitando que repetisse. E ele, muitas vezes, se ensurdecia para o meu enunciado. Ou então, ele repetia sem diferenciação. Então, ele falava assim, Malca, pega o capacete do boneco. E eu dizia, capacete? O que você falou? Ele falava assim, capacete. Tipo, você entendeu, sua fulana? É, sem nenhuma diferenciação. Muito bravo comigo, porque ele estava falando claro, não? E é muito comum as crianças fazerem isso. Elas vão silabando sem a menor diferenciação, como se você não fosse algum bom ouvinte. Meses seguintes, em meio a uma brincadeira, ele canta. Ah, criei, desculpa a afinação. Ah, criei o pau no gato, co. E eu comecei a dar risada. Falei, o gato fez cocô? Espelhando a sua produção. Repetindo o modo como eu havia entendido, de modo especular. Dessa vez, diferente das anteriores, houve uma entrada semântica, com diferenciação na escuta do meu enunciado. A que eu estou me referindo aqui? Quando a criança repete idêntico, é porque ela acredita que você que não compreendeu, que a troca, ou a inversão, o posicionamento fonético não tem nada a ver com um novo laço semântico, um novo sentido, né? Então, maga, eu poderia dizer a maga patológica, ou sei lá o quê, mas, bom, há momentos em que a palavra vai sendo deduzida pelo adulto, né? E a criança diz algo e o adulto que faz a interpretação. Mas era importante aqui que eu trouxesse uma certa literalidade, um certo espelhamento da fala dele, para ele poder entrar em contato que o que ele estava dizendo não correspondia ao sentido que ele gostaria de convocar. Bom, dessa vez foi diferente das anteriores, houve uma entrada semântica, que até então não tinha tido. Ele ri junto. Ele não diz cocô. Ele diz, é? Não, o gato não fez cocô, não. Tendo entendido o equívoco semântico produzido diante da sua troca fonética, mas sem conseguir ainda, nesse momento, produzir diferente. Descartada em investigação da clínica fonoaudiológica e médica com otorrino a hipótese de haver qualquer impedimento anatomofisiológico de produzir esses sons, então, avaliando as estruturas orais, amígdalas, adenoides, estruturas relacionadas, seguimos investindo na busca da produção fonética que correspondesse à adequação à língua portuguesa. Por que eu digo que houve essa investigação? Porque muitas vezes há, de fato, uma questão anatomofisiológica que acaba sendo negligenciada porque acaba havendo uma supervalorização do simbólico em detrimento do orgânico, ou vice-versa. E na clínica fonoaudiológica é muito importante que a gente que não haja negligência de nenhuma das partes. Então, é importante, sim, averiguar as estruturas, todas as questões sensoriais, todas as questões motoras, né? Então, poderia haver uma incoordenação, poderia haver uma adenoide importante que impedisse com que ele escutasse determinados sons mais agudos e, por isso, não consegue fazer um espelhamento. Há, de alguma forma, relações que vão sendo estabelecidas nesse jogo, né, entre o corpo, aspectos orgânicos, fisiológicos e o simbólico, que vão fazendo esse arremate. Brincando em sessões adiante, com bichinhos em miniatura,
ele elege 2 tartarugas, em suas palavras, cacarugas. A mãe cacaruga era responsável pelos cuidados com o filho cacaruga. Na brincadeira, a mãe dava comida. Arroz, feijão, como a gente costuma dar para as tartarugas, né? Arroz, feijão, macarrão, purê, banho e bronca e punha para dormir a tartaruga filho. Eu questionei se as tartarugas estavam sujas e por isso com caca. Pedro propôs um banho nelas e ao terminarem, elas se tornaram tartarugas em suas palavras. Sessões adiante, a mãe pediu para conversar. Ao final da consulta do Pedro, entrou na sala aos prantos, contando que na semana seguinte, Pedro faria um exame cardíaco para acompanhar o distúrbio, e caso fosse o resultado, seria submetido a outra cirurgia paliativa. Pela primeira vez em nossos encontros, a palavra de Isabel veio colada ao afeto. Pela primeira vez, flui acerca da dor com relação às ameaças que a doença do Pedro trazia. Falava de seus fantasmas, de seus sonhos, de suas hipóteses, de seus medos, de sua esperança. O tempo foi passando, Pedro completou 6 anos. Estava crescendo ainda mais bonito, com inúmeros elogios que eu mesma presenciava na sala de espera com ele. Foi desenvolvendo, por que eu trago aqui a questão dos elogios na sala de espera? Porque esses elogios eram remetidos ao Pedro e à mãe do Pedro. E ninguém imagina o que é uma criança com aquela estrutura corporal, porque é uma questão de linguagem, não dá marca no corpo, né? Estava fazendo ali. Então ele era visto assim, uau, que menino bonito, e vai sendo colocado em redes semânticas das pessoas que o cercam. E a mãe escutando, esse menino vai dar trabalho. E o coletivo a sociedade vai jogando e lançando a mãe para esse lugar também, de um porvir longe da cena do hospital, longe da cena dos médicos, porque há um imaginário do outro acerca daquela estrutura corporal que era realmente um menino que nos padrões ali nossos, da nossa sociedade, chamava atenção e as pessoas se autorizam a falar, né? Então, quando eu trago essa questão aqui, que parece uma questão bobinha, não é qualquer coisa. Quando o outro diz a respeito do seu filho algo que você nem tinha sonhado, porque você está tão focado nos seus incômodos, te abre uma janela para olhar e interpretar seu filho desde um outro lugar. Parece uma certa futilidade, mas é a vida cotidiana, né? E a vida cotidiana, e a gente vê o quanto a falta dessa vida cotidiana e essa fala do outro também tiveram impactos nas vivências dos pais da pandemia, por exemplo. Né? A falta dessas falas, de que bonito, que ainda usa, já tirou, já fez, ainda não fez. Esse recorte cultural não é qualquer coisa. Vou pedir autorização para vocês para tomar um golinho de água, gente. Com licença. Estão servidos? Fonoaudióloga bebe água para chuchu, viu? Pedro foi desenvolvendo habilidades motoras finas, brincava com Lego, com destreza, habilidades de linguagem, de fala, psíquica, fazia jogo de faz de conta. A ressonância da sua voz deixou de ser predominantemente nasal, ele era meio fanho, sabe? Como a gente diz. E através de intervenções no corpo, foi sendo feito um trabalho de fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios, com exercícios, das caixas de ressonância sonoros, através de técnicas fonoaudiológicas. Um dia, ele disse, enquanto trazia um brinquedo novo à consulta, como quem não diz nada. Sabe que eu vi na TV? A Chiquinha do Chaves teve um infarto.
parecia trazer espontaneamente algo que passava, então, a circular na sua boca, em suas palavras, para além da experiência do corpo, concreto e dos interditos. Sua história ganhava representação, nomes, palavra, texto. Eu questionei, que infarto, hein? E ele diz, é quando a gente sente uma dor forte no coração e ele coloca a mãozinha assim no peito. Aí o médico faz um monte de exame. A partir dessa sessão, as trocas fonéticas foram se tornando mais sistemáticas. As trocas foram desaparecendo, dando lugar a uma fala clara, bem articulada, exceto uma questão, demorou um tanto para ser resolvida. Faltava apenas um par fonético para ser ajustado, que insistia. Faltava apenas isso. Quando se referia a capacete, por exemplo, do ponto de vista fonético, capacete é diferente de capacete, né? Quando a gente faz uma transcrição, por exemplo, fonético, capacete é T-E. Quando a gente termina as palavras com ti, di, ela, na transcrição fonética, é como se fosse um T, um S e um I junto. Capacete. Tá vendo que tem um som diferente? Capacete é diferente de capacete. Você faz uma manobra na boca. E por que a gente está dizendo? Porque a gente está falando de corpo, né? O corpo vai sendo circunscrito através de todos esses recortes e cada vez de forma mais fina e mais sofisticada. Então, faltava essa sofisticaçãozinha ali, que ele falava capacete. Ele, na hora que ele sentia que ele não ia conseguir produzir esse som, tch, que é diferente de capacete. Por exemplo, ninguém fala dia, até tem questões ali geográficas aqui e tal, regionais, que a gente pode falar dia. Mas, de modo geral, a gente fala dia, que é um D com J, por exemplo, na hora da transcrição fonética. Não é a mesma coisa que dedo, entende? Não é dia, é um outro som. Bom, isso tudo para dizer que faltava esse caprichinho aqui. E eu pensava, puxa vida, ele já conseguiu fazer todos os espelhamentos, ele já conseguiu trazer isso, por que falta isso, falta isso? Bom, os transtornos de fala nesse momento pareciam restos, resíduos, sobras que tinham chegado inicialmente. Dava-me a impressão de só falta isso. Justamente o lugar de só falta isso era o que circulava como base do discurso inaugural dos pais, de seu filho. Era perfeito se não fosse isso. Ele foi colocado na posição simbólica subjetiva do só falta isso. Desde que nasceu, correspondeu ao lugar que lhe foi destinado. Só falta isso. Seguimos trabalhando as questões de forma e de sentido, do corpo e da imagem, na dobra entre aspectos objetivos e subjetivos. Pedro cuspia às vezes ao falar. Assim, fazíamos atividades que trabalhassem a musculatura e a função de sopro, que também é uma função importante para a produção fonética. Ups. Aí colou a página. Inflando bexigas, fazendo futebol de sopro, com bolinha de ping-pong, a gente ia fazendo com textos, com histórias, função para aquela proposta de exercícios com essa musculatura, para tornar essa musculatura habilidosa, para produzir, ser capaz de produzir e fazer espelhamento com o som que eu produzia. Brincando, demos rostos às bexigas. Ao que Pedro sugeriu que rostos era um pouco. Vamos fazer corpos com essas bexigas? Vamos montar, vamos. Assim, cada bexiga cheia, atribuímos a representação através de desenhos de partes do corpo. Até que aconteceu que uma bexiga estourou. Pedro, furioso, disse que precisávamos refazê-lo, que não iria embora enquanto o robô bexiga não fosse reparado. Refeita, a barriga, Pedro faz um novo desenho. Dessa vez, uma barriga, pasmem, com cordão umbilical e um bebê.
com uma representação digna de um ultrassom. E disse, pronto, agora podemos ir. Temos uma robô grávida de um menino. A falha, o acidente, foi ressignificado nas suas palavras, suas ações e sua mente, através da reparação, do concreto, da criação. À medida em que construía o corpo do robô, revisitava e recriava uma relação inédita com o seu próprio corpo. Assim como trazia a mãe pela primeira vez em texto para o consultório, e não ela empiricamente. Ao final desse ano, diante das adequações fonéticas produzidas, acertei com os pais e Pedro teve alta. Temos tempo para eu contar o segundo caso? Vamos lá. Segundo caso é o caso do Renato. Só organizar aqui para firmar lambança. Renato, mãe e filho chegam suados ao consultório, dizendo que estavam atrasados. Ela dizia que eles estavam atrasados. Bom, conduzo eles para dentro da minha sala. Filho vai andando, com uma marcha desencontrada, com uma base alargada, caminha junto com a mãe no corredor e, de repente, pega a minha mão, solta da mãe e pega a minha, sem a menor diferenciação. Caminha. Renato não falava, não murmurava, às vezes produzia alguns sons que me davam a impressão de ser uma descarga motora, sem menor intenção comunicativa. Olhar disperso, corpo inquieto, caminhava, sentava, levantava, manuseava algo sem destino e ia simplesmente perambulando pela sala incessantemente. Apontava para um funcionamento bastante primitivo. Evitava contato comigo de qualquer origem. A ordem do simbólico parecia não afetar aquele corpo desengonçado. Andava e se sentava com bastante autonomia, mas o fazia de qualquer maneira, em qualquer lugar, sobre qualquer superfície. Seu corpo parecia não ter contornos. Sentava-se em W, ora com as pernas abertas, ora cruzadas, ora as articulações pareciam não ter restrição. E não esboçava qualquer desconforto. Sentava sobre pecinhas pontiagudas e não esboçava dor. Caía e não esboçava dor. Mesmo se tivesse se machucado, certa vez bateu a cabeça com tudo sobre um móvel, fez um galo e chorou sem voz e sem lágrima. Funcionava estroboscopicamente, como flashes. Tateava objetos como faz um cego. Era como se os dois sentidos não pudessem estar juntos em ação ao mesmo tempo. Conjunto de fatos me fazia supor a possibilidade da recusa com o humano. Mas recusar o humano já é algo muito sofisticado, parecia algo anterior. Parecia a evitação do encontro, do contato com a angústia. Angústia, pois as intervenções humanas trazem consigo gestos simbólicos. Estes, quando tinham possibilidade de entrada em seu corpo, não tinham com o que se ligar, porque sua rede de relações, sua memória, parecia ser construída apenas por inscrições que o remetiam à experiência da ordem sensório-motora. Assim sendo, a inscrição, o traço mnêmico, não tinha outro elemento a se ligar, já que não havia construído uma cadeia relacional que suportasse a entrada dessa nova inscrição que ficava divagando, procurando conexão enquanto um desconforto, uma angústia. Portanto, do ponto de vista do funcionamento de linguagem,
supus a errância absoluta de signos, que deslizavam sem cessar nos dois eixos, metafórico e metonímico. Essa dispersão dos signos era caracterizada pela falta de concentração do funcionamento simbólico. Qualquer signo podia ser substituído por qualquer outro em qualquer lugar da cadeia. Quando a gente diz, então, de esse evento de linguagem, a gente tem que imaginar que são redes que vão se formando e que qualquer elemento novo possa entrar e se alicerçar em algo parecido que tenha já feito algum tipo de inscrição e sentido. Mas me parecia que as únicas inscrições que o Renato tinha eram algo da ordem de uma primitividade de funcionamento que não criava um registro que pudesse suportar a entrada de uma fala de um outro, algo mais sofisticado. Ele entendia e respondia apenas a estímulos pontuais e estroboscópicos, a um cutuco, a uma mexida, a um som, isso de modo absolutamente arbitrário. Exemplo disso foi quando, meses depois do início do atendimento fonoaudiológico, fui ao encontro com uma psicanalista que atendia ele. Durante a conversa, pudemos notar que Renato se apresentou a mim do mesmo modo que ela nas primeiras consultas, e já fazia 1 ano e meio que ele era atendido pela psicanalista. Ele se apresentava de modo idêntico a mim e a ela, nas primeiras consultas dela. Teresa, mãe de Renato, falava ininterruptamente, quando era oferecida a palavra. Uma única pergunta desencadeava aproximadamente 1 hora de discurso, com alguns momentos de choro e dor que permeavam a sua incessante fala. No início, era muito difícil para mim, enquanto fonoaudióloga. Quando eu atendi esse caso, eu não era psicanalista ainda. Mas eu achei interessante trazer isso. Era muito difícil talvez hoje como psicanalista também se tornasse mais difícil, não quer dizer que ficasse mais fácil, tá? Mas eu acho que era um dado importante. No início, era muito difícil para mim, enquanto fonoaudióloga, escutar todo aquele sofrimento. Teresa mudava de assunto, emendava um assunto no outro. Muitas vezes, enquanto eu relatava as histórias, não conseguia entender de quem ela estava se referindo, se era aos médicos, ao marido, ao Renato, a si própria. Sabe, gente que se confunde quando vai falando, e você fala, ela poderia estar falando de qualquer um, e me parece que estava falando de uma unidade indiscriminada. Além disso, era bastante comum, enquanto ela falava, eu ser tomada por um sono e por pensamentos alheios ao enquadro terapêutico. Porque era muito difícil para mim encontrar correspondência de elementos que pudessem sustentar aquele discurso, na minha linguagem, na minha condição de sustentar aquele discurso. Teresa contou que Renato nasceu a termo, parto cesárea, tendo entrado em sofrimento fetal, mas alegou desconhecer os motivos que isso aconteceu. Até o nascimento tinha feito todos os exames pré-natais, acompanhado com o médico. Tudo que o médico indicava é que ia nascer uma criança absolutamente normal. Imediatamente, após o nascimento, Teresa foi informada pela enfermeira que seu filho havia nascido com o pênis atrofiado. Momentos depois, após a realização de exames mais precisos, recebera outra notícia. A criança nascera com uma genitália ambígua, que que era difícil definir o sexo, e para ser definido seria importante um exame genético de cariótipo. A festa do nascimento se transformou em um momento de luto, indefinições, nascer afinal um impostor, né? Todo o investimento que havia sido feito para o filho desejado ficou desalojado, já que havia nascido uma criança meu ato falho, uma criança sem sexo, que pudesse ser definido através de uma simples observação do esquema corporal. Quando a criança nasceu, não pôde receber um nome.
aproximadamente por 2 meses, quando saiu o resultado do cariótipo. Nesse intervalo, ele era chamado como bebê, nenê, anjinho, por seus familiares. E vale destacar, né, que anjinho, anjo não tem sexo, né? Interessante o nome que escolheram. Segundo Teresa, nesse período foi catastrófico. A família do seu marido, todos muito rígidos, de origem nipônica, bastante rigorosos, a culpabilizou pelo ocorrido com um aval do marido. E ela dizia se sentir sozinha, abandonada, culpabilizada por algo que fora inevitável. Seu marido, ainda conforme seu relato, tinha convicção que o menino que seria um menino. Ela estava exausta, emocional e fisicamente. Não tinha energia para ficcionar, afirmando que não tinha preferência de sexo. Bom, vamos pensar aqui que quando a gente fala de nascimento de crianças, associar a elas um conjunto de alucinações desde os primeiros momentos é crucial. E uma das primeiras definições do nascimento de uma criança é o nome, a palavra. Nesse caso, a história acontecia às avessas. De modo estranho, perturbador, tanto para a família quanto para os pais, e principalmente para a criança, ela foi afastada fisicamente e simbolicamente dos seus pais. A mãe foram desatribuídos quaisquer cuidados. Cuidavam apenas do organismo. Ao final dos exames, o sexo do bebê foi geneticamente definido, era XY. Aos 4 meses, Renato foi submetido a uma cirurgia para correção da uretra para dentro do pênis. Ele tinha uma pseudovagina e um pênis atrofiado, e aí tinha que ser feita uma correção ali, um procedimento cirúrgico. Os médicos nessa data haviam informado a Teresa que Renato não teria qualquer prejuízo no seu desenvolvimento, porém não acontecera nada exatamente como os médicos preveniram. A mãe notava que ele não se sentava rápido, demorou para se sentar, não estava se desenvolvendo direito. Ela dizia assim, eu falava para o pediatra que não estava indo bem, e o pediatra falava, pode esperar. Seu discurso tinha como base o discurso médico para falar do filho. E era, ao mesmo tempo, informativo, com pontos de vista dos aspectos orgânicos e esvaziados de sentido, do ponto de vista afetivo. Era como se o afeto pudesse ser deslocado do significante. Aquelas falas pareciam não lhe afetar, como uma retórica. Tinha a sensação de que ela estava falando na condição de como se fosse uma médica, como se fosse uma pedagoga, raramente como se fosse a mãe. Renato não foi amamentado no seio, pois não sugava. A mamadeira, foi amamentado na mamadeira. Teresa relatou que esse foi um período muito frustrante para ambos. Faltou aquele contato mais íntimo de mãe e filho. E eu acho que ele sentiu. Por isso que ele ficou tão distante. Aos poucos meses de vida, Renato sofreu um acidente. Enquanto Teresa preparava comida, deixou-o no cadeirão, ele se desequilibrou, caiu no chão, não tendo chorado. Ela relatou ter se assustado e ficado bastante preocupada com o ocorrido. Em função disso, buscou o exame neurológico para verificar se havia alguma sequela. Realizou tomografia e obteve como sinais uma redução volumétrica encefálica. Ela sabia esses nomes todos. Achado que esse tinha e esse achado não tinha nada a ver com a suposta sequela de uma queda. Segundo o laudo do neurologista, Renato apresentava comportamentos psicóticos, o qual teve esse diagnóstico. A variação do BERA,
que é a avaliação do nervo auditivo pela via do tronco cerebral, teve como resultado o leve rebaixamento dos limiares auditivos, quer dizer, tinha uma espécie de uma surdez central. A partir de tantas informações clínicas que recebera, Teresa resolveu se inscrever num curso ministrado por uma fonoaudióloga para que pudesse aprender a lidar com o filho. Naquele tempo, quanto mais sabia a respeito de seu filho, menos parecia reconhecer-se nele. As operações narcísicas de espelhamento pareciam estar cada vez mais longe dessa relação. Renato ia crescendo sem investimento simbólico, o que parecia, inclusive, agravar ainda mais a condição do desenvolvimento orgânico daquele corpo. Resumindo, Renato recebeu dos médicos os seguintes rótulos até os 3 anos: hermafrodita, autista, psicótico, portador de uma surdez central. Era um corpo que, ao mesmo tempo, tinha tantos nomes e não tinha nenhum. O corpo crescia e, quando os exames eram refeitos, tinham como resultados os que anulavam os resultados anteriores. Por exemplo, a hipótese de surdez central, na medida em que ele foi se desenvolvendo, foi sendo eliminada. O resultado dos exames acusava algo que nada denunciava. Certamente, os investimentos simbólicos, conforme tinham entrada no corpo, produziam modificações no organismo, as quais, do ponto de vista médico estreito e estrito, muitas vezes eram incompatíveis. Teresa relatava que, após o curso que passou fazendo, passou a entender melhor o filho, na condição de profissional, mas não enquanto mãe dele. Havia sido, sem que ela percebesse, instalado um hiato ainda maior entre eles. Livre provisoriamente da culpa de não poder falar sobre ele, agora parecia poder falar, e muito bem, particularmente quando usava as palavras dos outros, circulando na sua boca, nos seus enunciados, sem a sua autoria. Teresa julgava-se culpada pelo comportamento disto autístico do filho. Quando Renato nasceu, orientavam os pais que não dissessem às outras pessoas o sexo do seu filho, porque já não sabiam, então os médicos disseram, não diga nada. O pai, desobedecendo, sonhava com um menino, então ele dizia, é um menino. Questões relativas à sexualidade, ou seja, na relação intersubjetiva com outros, desde sempre foram as mais tocantes no que se refere ao quadro patológico, fosse orgânico, psíquico ou de linguagem que Renato apresentava. Essas questões envolviam a dificuldade dos outros no investimento e cuidado desse corpo, na baixa aposta simbólica, para que dele pudesse advir sujeito. Em última instância, posso afirmar que todo bebê nasce com sexo, um órgão genital, porém sem sexualidade definida, como possibilidade de ser qualquer coisa, portanto, hermafrodita, simbolicamente, se pensarmos nos aspectos da constituição subjetiva. Desta possibilidade, deriva a aposta que o outro faz sobre o corpo do bebê, dos cuidados que se tem com ele, do toque, da amamentação, da voz, dirigindo a ele uma mensagem. O desejo do outro imprime marcas dessa energia pulsional que contornam, atribuem limites, esculpem o corpo da criança, estabelecendo fronteiras entre eu e o outro. Eu teria mais coisas e mais dados para contar dos casos, mas eu acho importante, em função do nosso horário, que eu gostaria muito de escutá-los também e trocar com vocês, fazer o fechamento. O que eu posso contar resumidamente é que o Renato foi ganhando espaço simbólico e eu fui convidando a mãe para participar das consultas e pedindo para que ela ficcionasse o que o filho começava a produzir, os murmúrios, e ela dizia para mim assim, ela olhava para mim no começo e dizia assim, ele fazia e ela dizia assim, ele falou?
como pedindo autorização para supor nele um sujeito. E eu precisava fazer uma mediação entre os fragmentos que esse menino apresentava e o que essa mãe era capaz de escutar e acreditar, porque esse comecinho do desenvolvimento de fala dos bebês é um gesto de fé de quem cuida, é um gesto de confiança. E eu digo de fé porque a palavra confiança tem como origem agir com fé. Então, você poder confiar que o outro está te endereçando uma mensagem, e que quando o bebê faz brab, 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 ele está falando, mamãe, você é maravilhosa, ou mamãe, cadê sei lá o quê, ou não gosto da vovozinha, né? Ou gosto ou não gosto, é poder supor naquele corpo, naquela voz, sujeito, e supor um falante muito antes do bebê ser. Então, para alguém se tornar falante, a gente precisa fazer um investimento e acreditar que aquele, e aí, bom, a própria psicanálise fala, né, do processo alucinatório necessário, a alucinação necessária das mães, que é uma alucinação que está longe de ser uma alucinação patológica, mas uma de você poder supor algo que ainda não se apresenta, mas que só vai se laçar se você engendrar aquele som em uma rede de significados, em um pedido, acreditar que quando o bebê faz um som, ele está te endereçando algo. E aqui eu já não estava falando mais de bebês, eu já estava falando de uma criança pequena, porque acima dos 3 anos, sabemos que não se trata mais de bebês. Bom, muito bem. E aí, então, o Renato começa a produzir sons e eu preciso dizer, olha, você viu que ele disse isso? Olha, você disse que ele falou, viu que ele falou 2, que a gente está jogando e ele diz, eu falo, vamos brincar comigo? E ele está abraçado com a mãe e ele diz assim, 2. E eu falo, só vocês 2? Não, eu também. E a mãe falou, é verdade, filho, e ela entende que esse 2 é para ela. Que é um 2 que não foi algo a esmo, solto, como um gesto de um reflexo, de uma sinapse que se deu de forma absolutamente aleatória, desvinculado do enunciado, e começa a supor texto. E a criança começa a responder de forma muito interessante, na medida em que ela é parte do jogo. Ela é entendida como parte integrante do jogo, e não como alguém que está assistindo. Nos primeiros momentos, a mãe dizia assim, a gente estava brincando com uma coisinha de cozinhar e tal, e ele pegava uma torneira, eu estava brincando, imaginando que estava brincando com ele, mas a mãe também bastante engessada, em que ele pegava a torneira, me mostrava, e mostrava para a mãe, e ela dizia assim, torneira. E ao mesmo tempo eu dizia, você quer que abra a torneira para a gente cozinhar? Porque ela começava a dar nomes e achar que nomear é conversar. E aí tem uma distância muito grande, porque é muito difícil conversar com quem você supõe que não sabe. Você precisa supor que o outro, um corpo muito piquerrucho em desenvolvimento, tenha um tipo de entendimento que vai para além das palavras naquele texto que se produz. Mas não dá para você apresentar algo que diz copo. Alguém me mostra um copo. Eu digo, se eu mostrar um copo para vocês, vocês vão dizer, você está me oferecendo água? Vocês não vão falar copo. E muitas vezes os pais, diante desse assombro e dessa vivência que pode não ter contornos e não serem cuidados, abre-se uma lacuna, uma vala gigante entre os pais e seus filhos. Então, a gente tem 2 corpos que não funcionam nas suas funções, né? Que geneticamente são mães e filhos, mas que não têm função de intérprete e interpretado. Não há interpretação para o outro. Essa díade não se forma. Falei que ia ser curta, fui comprida. Estou terminando. Então, vou falar minha conclusão aqui e a gente abre, tá? Afinal, por que demandas sobre questões cardíacas e genitais estavam ganhando tanto espaço no discurso dos pais dirigidos a uma fonoaudióloga?
Passei a compreender que as histórias de vida dessas crianças, a base dos seus processos de subjetivação, estava vinculada a uma condição patológica. Lugar esse de onde as crianças foram vistas, lidas, acolhidas, cuidadas, desde suas histórias mórbidas. Histórias do corpo, quaisquer que sejam, relacionadas ou não aos órgãos responsáveis pela comunicação, a fala ou a audição, devem receber atenção privilegiada na clínica, fonoaudiológica também. Entendo que os transtornos de linguagem das crianças sejam a resposta criada como manifestação patológica, que convoca os pais para a percepção de um sofrimento para além do corpo, pedindo uma simbolização. O nascimento orgânico não foi concomitante ao nascimento simbólico das crianças, em função de um atravessamento precoce, criando uma fratura entre o desejo e a realidade na mente dos pais. Pense que um bebê que nasce com alguma questão orgânica não sabe da sua deficiência. Esse registro da diferença vem do outro, do adulto, do especialista. O parâmetro de normal e doente é uma régua externa ao sujeito. Portanto, quem nasce com um dedo a mais, por exemplo, não sabe que tem uma apatia, mas funciona com um dedo a mais. Quem traduz essa apatia, essa atipia ao sujeito é o entorno. Um bebê que nasce com um ventrículo a menos não se percebe deficiente. Esse é o único jeito de existir para ele. Mas ele é posto numa rede semântica da doença, de que algo não vai bem, de que ele deve funcionar mal. Assim, ele se estrutura simbolicamente, correspondendo ao lugar que lhe é destinado. Passada a violência do impacto da desilusão dos pais, essas crianças passam a ser lidas desde o lugar da doença, da impossibilidade de realizarem algo, que não sabem o quê, pois também não lhe é dito. Fica como um segredo, esse mal físico que lhe compete, funcionando no lugar em que foram postas, da doença física que não lhes é comunicada, promovendo, nesses casos, um adoecimento da palavra, do trânsito de sentidos, do trânsito de comunicar, de entender, de falar e de simbolizar. Obrigada. Podemos abrir para a gente conversar agora. Gostaria de escutá-los. Ah, tá bom. Vanessa. Eu só queria fazer um comentário. Tem uma frase da Lídia Coriá que eu gosto muito, ela fala que uma criança com questões de desenvolvimento, antes de tudo, uma criança, né? E às vezes começa no diagnóstico médico a já não se enxergar uma criança, no ato médico de comunicar aos pais, né? Já se reduz a criança a um diagnóstico, né? Quando você traz a história do Renato, né, toda a terminologia médica que a mãe sabia, decore, salteado e tal, quer dizer, a própria mãe reduzindo aquela criança a uma terminologia médica e não podendo supor um sujeito ali, não conseguindo supor um sujeito naquele menino, né? Sim. Tem algumas citações no nas minhas escritas da Lídia Coriá, e eu acho que muito bem-vinda a sua lembrança aqui. Obrigada. Vivian. Oi, Malca. Primeiro, obrigada. Adorei
Eu acho incrível essa forma de trazer exemplos práticos. Eu acho que isso a gente visualiza tanto, né? E a gente sente junto com você, ainda mais vendo alguém como você que fala com tanta paixão pelo que faz. Dá para a gente ver isso em você. Então, obrigada. São dois pontos, na verdade. O primeiro é quando você, né, o final eu achei muito, muito importante e forte do adoecimento da palavra quando não é dito, né, a eles. Eu queria que você falasse um pouco, relembrar um pouco as idades dessas duas crianças e em que momento você acha, ou foi dito, não sei, né, foi dito, o que elas de fato tinham para elas. Se esses pais, eles falavam na frente da criança toda hora, em que momento será que essas crianças tomaram uma consciência do problema que elas tinham? Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu sei que é muito complexo, muito longa a resposta para a minha próxima pergunta, mas se você pudesse, não sei, falar brevemente de algum caso, ou a sua percepção de alguma relação com algum impacto na linguagem, de crianças que não tiveram necessariamente uma intervenção cirúrgica, um problema, algum exemplo mais simples, se a gente pode falar assim, se existe alguma relação mais que a gente possa saber do que possa ter, quando não aconteceu, em teoria, nada com essa criança, né? De cirurgia, de tal. Não sei, se pudesse compartilhar um pouquinho sobre o que você, né, vê. Obrigada. Obrigada a você pelas suas perguntas. Bom, essas crianças chegaram aos 3 anos de idade, ao consultório, porque é uma marca importante, né, para quem faz os encaminhamentos, essa espera. Teve um tempo em que a própria medicina, porque na verdade quem vai trazer essas crianças para a clínica fonoaudiológica são as escolas ou os pediatras. E durante muito tempo, espera que passa, espera que vem. Então, tinha um acerto ali, uma convenção de que até os 5 anos era algo permitido com que as crianças falassem pouco, falassem mal, que as coisas se corrigiriam por si só. Mas a gente agora fala, agora exatamente, a gente fala de uma intervenção a termo, de uma intervenção, Cris, me ajuda, uma intervenção, esqueci a palavra, oportuna. Obrigada, gente. Intervenção oportuna. O que quer dizer essa intervenção oportuna? E por que eu gosto dessa palavra? Porque, na verdade, precoce quer dizer que veio muito antes, né? E intervenção oportuna é algo da ordem de a gente percebe que algo não está indo bem e a gente encaminha para um clínico para que se perceba. E não precisa ter nome esse negócio que não vá bem. Porque quando tem nome, já chegou tarde. Às vezes você sente que algo não vai bem, e muitas vezes os pais percebem algo não vai bem, que foi o que a mãe do Renato fez, algo não vai bem, e o pediatra disse, espera mais um tanto, vamos lá e tal, que é deslegitimar mais uma vez e tirar o conhecimento da mãe a respeito do seu filho. Porque o pediatra, a escola ainda mais quando fica um período maior, mas o pediatra ele vê algo muito fragmentado, né? Então, assim, acho importante que esse discurso da mãe, que esse discurso do pai acerca de um incômodo, mesmo que não tenha ali uma correspondência com uma rede nosográfica, nosológica, que você possa pensar, será que está acontecendo? Mas um advento de um atraso do desenvolvimento de linguagem, por exemplo, a linguagem é um advento difuso no corpo, então acontece com relação às questões da audição, da visão, do tato, do paladar, da motricidade, da memória. Ele é um hub, as questões da linguagem, ela é uma função, diferente de uma função renal que só acontece no rim, a linguagem, como o psiquismo, acontece pelo corpo todo. Não tem um acontecimento num lugar fixo do corpo, embora todos nós ali tenhamos estudado a área de Wernicke, a área de Broca, do ponto de vista neurológico, mas ele não tem essa marcação tão evidente. E ele acontece ao longo da vida toda. Hoje em dia, a gente com as técnicas ali todas, de biópsias que podem ser feitas, de todas as formas ali, todas as investigações,
ressonâncias e tal, a gente vai vendo quão complexo é o desenvolvimento de linguagem. Não sei se eu te respondi a primeira pergunta, Vivian. Agora nós temos a Fernanda. Ah, não, a Vivian, É. Esther, por gentileza, abrir novamente a Vivian, por favor. A gente já vai, Fernanda, desculpa, só um instantinho. Não, é que eu não tinha conseguido me desmutar. Mas não, a minha pergunta era só se essas crianças, elas ficaram, quando que elas ficaram sabendo da história delas, do problema do coração, do ser uma hermafrodita, você soube disso? Em que momento elas ficaram? Não, para os pais era um grande tabu. Os pais eram um grande tabu. Então a mãe falava assim para mim, Malca, não coloca ele para brincar no chão frio, hein? Você já sabe. Então, o que acontecia, o mal que a criança, de fato, o mal inicial que a criança sofria, ela sabia que ela tinha algo que não funcionava bem, mas não era de assim, olha, você tem um negócio e tal. Certa vez eu estava com o Pedro numa consulta e ele disse assim para mim, eu levei um estetoscópio para o consultório. Achei um estetoscópio, meu pai fazia investigação de vazamento na minha casa, ele tinha um estetoscópio que um amigo médico deu para ele, eu falei, vou levar esse estetoscópio para brincar lá no consultório, vamos ver. Levei o estetoscópio. E aí ele colocava assim, estetoscópio, vamos brincar de médico? Vamos, lá com as trocas fonêmicas dele, né? Então ele colocava, fazia assim, Malca, eu vou passar um gel aqui em você, e ele colocava o estetoscópio aqui nele. Olha lá para aquela televisãozinha, olha, lá a gente vai ver se você vai viver ou se você vai morrer. Quando ele soube, eu acho que muito antes do que contaram. Com Né? certeza. Eu acho que, na verdade, ele sabia sempre, mas ele não era autorizado a falar. Exato. Porque você imagina se ele pergunta para a mãe, eu vou morrer? Será que ela dá conta? Né? Não, tudo hipótese, mas me parece que as crianças sempre sabem. Sempre sabem. Falta coragem para o adulto dar nome, às vezes, porque o embrólio é tão grande para o adulto. Muitas vezes eu acho que as crianças sempre estão em contato e elas se sentem muito aliviadas quando você dá nome. Então eu digo, é assim que você escuta quando você faz o seu exame? E aí daí como as crianças que elaboram as coisas dizem, bom, então vamos brincar de outra coisa, tipo, já estou satisfeito disso, podemos mudar de assunto. Já resolvi aqui, podemos para a próxima, né? Então a resposta é, acho que desde sempre. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Agora sim, a Fernanda. Oi, dá para ouvir? Sim. Malca, muito obrigada, muito poética e muito bem estruturada a sua apresentação e a apresentação dos casos. Obrigada, muito bom. E muito interessante também você ter fundido as duas questões. Eu imagino em que momento você foi buscar, né, esse complemento da psicanálise, né? E aí minha pergunta vem, eu tenho duas perguntas para você. Uma você falou no começo da sua disposição, da sua apresentação, que você atualizou, que você fez esse trabalho em 2022, né? E que desculpa, 2002, e que você atualizou agora. Eu queria saber por que você atualizou agora. E a outra pergunta, que não tem nada a ver com essa primeira, essas famílias, elas continuavam acompanhando o tratamento e elas percebiam, elas tinham apoio, por exemplo, essas mães, elas procuravam apoio para elas também de outra forma, fazendo psicanálise ou terapia, ou não fizeram isso. Não, embora houvesse orientação e encaminhamento, não chegaram a fazer. Não chegaram. Elas nunca Não. sentiram a necessidade, espontaneamente, a necessidade de fazer um acompanhamento para delas passarem por algum tipo de processo de análise? Nunca. Com certeza, sim. Mas havia
algo também que impedia com que elas formassem as palavras, né? E elas diziam que estavam ocupadas demais com os cuidados do corpo dessas crianças, com toda essa correria, que isso ocupava um tempo ali, é, muito importante. E que daí, quando elas tinham tempo para elas, elas que precisavam lá. E não eram pessoas também com recursos, e era num tempo onde não havia o CEP de forma tão aberta e que recebia os SEDES, a sociedade, onde, e outros lugares sérios que pudessem receber pessoas em uma vulnerabilidade financeira também. E não eram Hoje você pessoas. acha hoje é diferente? Você diria que nos casos que você atende hoje, esse cenário mudou? Sim, Ah, sim. legal. Sim, porque se não houver um atendimento pelas instituições, de alguma forma a gente vai estabelecendo parcerias entre profissionais, que se eu recebo alguém aqui no consultório, eu me dou conta que esse alguém com restrição de de recursos financeiros vai se beneficiar de um tratamento, eu tenho sim minhas parcerias que também fazem, abrem espaços. Ah, legal. Evidente que isso representa lá uma porcentagem do consultório, e a gente sabe quais são os parceiros, porque tem a ver com outras questões ali, mas penso que as pessoas já estão, e tem muita gente capacitada, então você consegue encaminhar e fazer encaminhamentos, claro que às vezes não vai ser 4 horas da tarde, né? Que é o É. horário ouro. Bom, Uhum. mas haverá certamente um encaixe ali. E com relação à atualização dessa minha dissertação, foi pouca. Foi pouca porque, na verdade, infelizmente, eu percebi que com relação às questões da subjetividade, as coisas estão caminhando ainda a passos muito lentos. A fonoaudiologia hoje foi a semana. Em novembro, a gente teve o congresso de fono, e o que se fala de fono, de novidade, é o que foi dito há 20 anos atrás, com relação a que o processo adere nas crianças quando há vínculo, que eu disse há 20 anos atrás, o Freud disse há uns 100 e poucos, né? Mas o pessoal não leu Freud, então eu tentei lá levar o bom velhinho. E aí, e claro, tem um avanço importante com relação às neurociências, que são dados que, esses sim são dados que eu precisei atualizar, importantes, com relação ao neurodesenvolvimento. Então, essa percepção de que o desenvolvimento de linguagem é acompanhado por uma mutação importante de um registro cerebral numa tomografia é algo muito recente. O que a gente já sentia como funcionamento, a gente vê agora em exame, e isso são estudos, assim, de 2020 para cá. Obrigada. Agora nós temos o Luiz Fernando. Olá, boa noite. Obrigado, Malta, pela sua fala. Acho que foi muito significativa. Quando você disse referente de que é necessário saber, né, supor naquele sujeito um saber, a criança sabe, né, até mesmo na questão da linguagem, de que, né, aquilo que ela fala que está muito embaralhado, não, ali tem uma coisa que é uma comunicação que está endereçada a um outro, né? Isso me fez lembrar do caso Nádia, lá da Rosine Lefort, né, naquele livro, como que é o nome do livro? Me fugiu o nome agora, o fugiu o nome, é da Rosine Lefort, do caso Nádia, que ela também supõe de que há um outro ali na criança, né? E vai fazendo todo aquele investimento. E aí eu também pensei aqui na discrepância que é hoje na clínica, né? Que enquanto nós vamos nessa via de que existe um outro, né? De que o outro na criança, existe a outra via de que é o do saber. Nós sabemos o que se passa com essa criança, e aí tem todas as outras especialidades que a moldam, né? E que
coloca ali, até mesmo um comportamental na sua forma de se comunicar, de se expressar, de lidar com a subjetividade, né? Sim, você queria fazer uma pergunta? Não, não, era fazer. Você falando, eu fui linkando isso. Ai, que bom. Obrigada pela sua contribuição. Agora a Gabriela. Ah, amém, consegui falar, tô aqui tentando falar há um tempo. É, bom, acho que todo mundo se deliciou igual eu, Malca, te ouvindo, assim, os casos que você traz são absolutamente ilustrativos, da dinâmica do que você propõe, de quão rica é a sua compreensão. Acho que você traz elementos que são tão profundamente importantes para a clínica atual, né, que é essa dimensão do corpo, marcado pela sua concretude e marcado pelo seu campo simbólico, né? Por hora a gente vê as pessoas negligenciando o corpo bio, por hora a gente vê a negligência do corpo simbólico, e acho que você fez uma amarra linda, né, de como essas coisas são indissociáveis, né? A gente não precisa falar o que é o campo aí da complementariedade, né, desses aspectos, que de fato na vida do ser humano precisam andar colados, né? Então, tô aí ouvindo os comentários, ouvindo as pessoas trazerem aí os seus encantamentos no chat também, e queria te dizer muito obrigada, porque realmente foi um privilégio escutar, e você trouxe casos clínicos muito bonitos, mesmo, né, que vão contando como uma escuta delicada, sensível, sutil, gentil, né, é capaz de fazer esse alinhave, às vezes tão difícil, e por horas chegam na clínica tão tardiamente, aos 3 anos ainda aparece lucro, né? Sim. Ainda que a gente saiba que seria lindo se tivesse chegado no zero, né? Mas foi realmente muito bom te ouvir. Muito Mas eu obrigada. acho que eu que agradeço a oportunidade de poder ser escutada, porque, de fato, a gente carece muito de uma conversa com todos esses campos e poder contar que existe uma fonoaudiologia também, desse ponto de vista, que não determina privilégios de um determinado acontecimento, do corpo sobre a linguagem sobre o corpo, e entender que não existe, que corpo sem alma é uma alma penada, né? Então, a pessoa viva tem corpo e alma, né? Que é o nome que o Freud dava para o primeiro nome que o Freud deu para o psiquismo, né? A alma. Eu acho isso muito, muito lindo. Eu não estou conseguindo acompanhar as escritas, tá, gente? Na verdade, eu não enxergo muito bem. Eu tenho que mudar de óculos. E aí, daí depois, se alguém puder me traduzir. É um privilégio ter podido ter esse público rico para fazer ecoar a voz do consultório, que é tão sozinha, né? E a gente escuta isso tudo e dá vontade de falar: deixa eu contar o que está acontecendo aqui, deixa eu contar que existe outra possibilidade de clínica, deixa eu contar, assim como a medicina tem a homeopatia, a alopatia, a clínica chinesa, a medicina chinesa, a acupuntura, e uma não invalida a outra, né? Quando os pacientes me perguntam qual é a melhor clínica, eu falo aquela que está funcionando, né? E eu penso que as pessoas não têm a dimensão de que existe uma clínica da fonoaudiologia da dialética. Acham que vai, mesmo os pediatras, muitas vezes, que são os que fazem maior parte de encaminhamento, acham que vai encaminhar para aprender a falar, como se houvesse um atravessamento pedagógico. E, bom, na verdade é anterior à pedagogia, porque a gente só aprende alguma coisa se a gente já tem alguma coisa como base para se sustentar aquele aprendizado, né? Para edificar isso. A gente está falando de alguma coisa muito anterior a isso. Então, é um privilégio poder ser escutada por um público tão rico
Um privilégio, estava nervosa. Gabriela, você quer falar de novo? O pessoal está perguntando onde encontra o seu trabalho, onde pode acessar o seu trabalho. Você tem publicado mestrado? Não, tá no. Eu quero fazer isso. Então Relendo, faça. relendo, eu fiquei com vontade de fazer isso. É, agora tá na biblioteca, né? Eu não sei se a PUC tem a biblioteca virtual que está ainda. Que está em vigor e você consegue acessar a tese inteira, mas o que eu posso fazer é escanear minha tese toda e disponibilizar. E aí eu envio para o CEP e deixo à disposição para quem, ou quem quiser me seguir também, ou quem quiser meu telefone, enfim. Então passa aqui, põe aqui no chat os seus contatos para as pessoas poderem saber como te achar. Tá, vou colocar aqui, então, O vou que colocar meu você ficar telefone. Não, eu fico confortável. Põe em rede social, Vocês vão me Moca. ligar para vender alguma coisa? Não, né? Vão o quê? Vender? Vão me vender alguma coisa, né? Vamos fazer. Ó, pronto. Uma rede social também tá aqui meu telefone. O Instagram, tá Isso, bom? agora nós temos mais Esse, duas mãos aqui levantadas. Será que a gente tem 5 minutinhos? Tem a Cris e depois a Patrícia. Tá, tudo bem, obrigada. Amei também, como todo mundo aí. Foi estimulante demais te escutar. Tô aqui meio tímida, mas vou tentar colocar a questão que veio tão forte em mim e eu achei que valeria a pena. Foi inevitável, enquanto eu ouvia você falar do caso do Pedro, à medida que você descrevia as distorções, não sei se eu estou falando corretamente, distorções fonéticas que ele trazia para a tua clínica, foi inevitável não associar a troca fonética que ele fez pela palavra coração, né? Capacê, cri, tirei o pau no gá, cocô, cacaruga. E aí a minha pergunta seria, se eu não entendo absolutamente nada de fonoaudiologia, mas se existe alguma questão simbólica, significativa na troca fonética, e fiz mais uma associação ainda, não sei se é viagem demais da minha cabeça, mas eu também me chamou muita atenção quando você contou uma história de alguma brincadeira, se não me engano, que estava acontecendo, e ele frisou muitas vezes o só falta isso, só falta isso. E eu lembrei da fala da mãe para você, né? Tirando esse problema do coração, o meu filho é totalmente normal, ele é perfeitamente normal. Então, para mim, soou essa troca fonética dele quase que como uma luta por existir. Ele coloca o coração, a palavra coração, mesmo que quebrada, em quase todas as palavras que ele pode colocar ali, porque é aquilo que lhe falta. E ele precisa resolver essa falta que a mãe enxerga tão fortemente, talvez até para além do próprio sujeito, né? Ela enxerga a falta. Ele precisa, é como se ele estivesse lutando para existir, né? Como sujeito. Eu queria entender se tem alguma questão simbólica na troca fonética, meio isso. a resposta é sim, não há estudo sobre isso. É, é, na minha clínica, eu acredito, eu posso dizer em meu nome, não em nome da fonoaudiologia, porque não há estudos falando sobre essa relação entre as trocas fonéticas e os acontecimentos da vida. Agora, eu tenho um repertório ali de 25 anos de clínica, né? Então, é muito comum João ser João. É muito comum Sofia
não falar Sofia. É muito comum Arielas ficarem Alielas, dos próprios nomes. E certamente é algo, e se você for pensar do ponto de vista do neurodesenvolvimento, há coisas que você aprende por repetição. Bom, se não há algo que mais você escuta na sua vida do que o seu nome, então tem algo da ordem do aprendizado que é marcado pela repetição, e tem algo que é marcado por algo que não foi descrito ainda, né? Como do ponto de vista da fonoaudiologia, mas que certamente tem um atravessamento simbólico ali, que não é qualquer coisa, alguém que está impedido de falar o próprio nome, por exemplo, né? Acho que a história do coração, sem dúvida nenhuma, e o nome do paciente verdadeiro, obviamente, coloquei um nome fictício, também não tinha algo que faltava nesse k, né? Enfim, vai dizendo das faltas de si, né? Alguém que não pode falar o seu nome certo. É muito interessante ver, quando fala, não faz esse nome, daí é a hora que você vai ver e retoma no prontuário do paciente, né? O nome, puxa, ele não fala o próprio, fonemas do próprio nome. Obrigada pela sua oportunidade de me dar a oportunidade de responder isso. Agora temos a Patrícia. Não? Ah, já baixou aqui a mão. Então não tem mais ninguém. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos. Foi muito bom te ouvir, Malca. Isso eu acho que é unânime, né? E, enfim, é isso. E encerrar o evento de hoje. Obrigada. Obrigada.